Os males nos tempos de Miqueias se repetem hoje. Miqueias foi um profeta nascido na zona rural de Moresete, próximo a Jerusalém, que denunciou a injustiça social, idolatria e ganância de Israel e Judá. Porém, profetizou salvação por meio do Messias nascido em Belém e também a restauração por um reino de paz e justiça. Na época de Miqueias, contemporâneo de Isaías, o povo judeu estava dividido em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Esse povo se dividiu em dois reinos após revoltar-se com o aumento promovido por Roboão, filho de Salomão, da carga de impostos cobrada por seu pai. Vamos compartilhar neste vídeo trechos do livro de Miqueias que retratam os pecados de Israel e Judá, ou o reino do norte e do sul. Miqueias, capítulo 3, versículos 1 a 12. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence o saber, o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas o Senhor não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas com aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Edificam a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Miqueias 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e ele se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Miqueias capítulo 4, versículo 2. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.
Miqueias capítulo 4, versículo 3. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias capítulo 4, versículo 5. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Assim, a mensagem central de Miqueias é expressa no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém, em que se cumpre a mensagem do pecado, arrependimento e restauração, oferecendo perdão, sendo o único caminho para Deus. Portanto, Miqueias condena os líderes civis e religiosos que oprimem o povo. Isso é um alerta para as injustiças e corrupção praticadas por líderes atuais, aqueles que deveriam proteger o povo. No entanto, são eles mesmos quem as praticam. As palavras de Miqueias apontam para a responsabilidade dos líderes em todos os níveis, partindo da igreja ao âmbito da administração pública. É necessário que os homens de Deus preguem o Evangelho com coragem e fidelidade, não temendo anunciar o juízo de Deus e denunciar o pecado. Esta exposição das palavras de Miqueias nos concita a não temermos falar a verdade, não importando as adversidades, com a autoridade divina para anunciar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho com poder transformador, deixando uma mensagem de esperança, prevendo um tempo futuro em que será estabelecido o monte do Senhor como o centro do reino de Deus, para onde afluirão todas as nações, aprendendo a andar nos caminhos do Supremo Criador. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, conforme Mateus 13, versículo 9, Marcos capítulo 4, versículo 9, Lucas capítulo 8, versículo 8 e Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.